Olá, boa tarde, forfedianos. Estamos começando mais uma entrevista do quadro Fala Professor, do grupo de pesquisa Forped, Formação Docente, Política Educacional e Desigualdade Social. O quadro Fala Professor tem como objetivo realizar entrevistas com professores sobre temas de interesse das linhas de pesquisa do grupo. A ideia é conhecer as diversas percepções acerca dos fenômenos atuais que permeiam o campo educacional. A equipe responsável tem como orientadora a professora Wilana Nogueira e como estudantes eu, Poliana Mendes, o Vinícius Oliveira e a Sandra Santos. Bom, a nossa entrevista de hoje tem como tema Saberes Necessários à Prática Docente na Atualidade. E a entrevistada é a professora mestra Camila Maria Rodrigues. A professora Camila Maria Rodrigues é mestre em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da UES, com pesquisa na linha didática, saberes docentes e práticas pedagógicas, graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual do Ceará, UES, foi bolsista de apoio técnico no CNPq, no grupo de pesquisa Educacional, Gestão e Aprendizagem, sob orientação do professor Jacques Terra. Bom, vamos dar início à nossa entrevista. Boa tarde, professora, mais uma vez, né? Boa tarde. Meu nome é Vinícius e eu vou estar aqui com as duas primeiras perguntas e a Poli vai dar continuidade com a última pergunta. Bom, para começar, né? A literatura da área da educação aponta que a prática docente exige a mobilização de uma série de saberes. Na sua percepção como docente e como pesquisadora do tema, quais são os principais saberes necessários à prática docente? Bom, primeiramente, boa tarde, né? Quero agradecer o convite, dizer que é um prazer estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre, né, os saberes docentes, sobre essas necessidades, né, a prática do profissional. E dizer que é um tema realmente que requer muita discussão, né, que ainda requer muito debate, é um tema que já está aí há uns 20 anos sendo instigado, né, nas suas concepções, entretanto, ainda requer muito aprofundamento. Né? Então, é muito satisfatório a gente ver, né, esses espaços sendo alargados, né, na universidade, no meio escolar, seja onde for, né, a gente precisa sentar e discutir sobre a profissionalidade do docente. E é isso que a gente está fazendo aqui um pouquinho agora, né? E aí, acerca da pergunta que o Vinícius me traz sobre a percepção como docente, a minha percepção como docente pesquisadora, quais são os principais saberes necessários à prática docente. Primeiro, dizer que esses saberes são múltiplos, né, são heterogêneos, como diz o Tardif, né, um grande estudioso da área, e que ele tem diversas vertentes, né? Ele pode ser saberes profissionais, disciplinar, curricular, experienciais, N possibilidades, né? A gente carrega com a nossa trajetória outras diversas possibilidades de saberes que vão agregando a nossa formação e a nossa atuação na docência. Entretanto, quando me perguntam, né, sobre sobre os principais saberes a essa prática docente, eu me direciono a responder que o saber da epistemologia da prática docente, ele se considera, no momento, né, com uma importância enorme, né, uma importância gigantesca para mim. Por quê? Porque além da gente agregar, da gente carregar uma diversidade de saberes, né, que são múltiplos, nós precisamos da consciência de que nós somos produtores deles também. Nós não só adquirimos esses saberes enquanto professores, mas nós também somos sujeitos que produzem saberes. O professor, ele se coloca, né, nesse centro como sujeito produtor de saber também.
E aí a epistemologia da prática docente, ela vem abrindo esse espaço, vem fundamentando esses saberes constituídos na prática. Então, de nada adianta eu trazer uma diversidade de saberes atribuídos e colocar dentro de uma caixinha só para depositar ali no meu momento da sala de aula, para usar como ferramentas ali. Não, o que é muito importante nesse processo, né, dessa constituição desses saberes, é a mobilização deles frente à minha prática. Então, a forma como eu mobilizo, né, esses saberes, como eu agrego esses saberes ao chão da minha sala de aula, ao meu contexto de ensino e aprendizagem, é que vai constituir novos saberes, saberes docentes, saberes constituídos pelo professor. Então, o saber disciplinar, o saber profissional, o saber curricular, quando eles se agregam, né, à minha experiência da sala de aula, ao meu olhar sensível sobre o meu contexto, e eu mobilizo esses saberes frente às minhas necessidades, aí, diante desse contexto, né, a partir da epistemologia da prática docente, dessa natureza desses saberes docentes no chão da sala de aula, eu vou constituir saberes docentes. E aí, saberes docentes fundamentados, né? Saberes docentes não só com teoria, mas saber docente que alia teoria e prática. Acho que é isso que contempla a minha resposta da primeira pergunta. Eu adorei a sua resposta, professora. Muito pertinente. Dando continuidade, né? Sim. Bom, atualmente estamos inseridos em um cenário marcado pela tecnologia, onde as crianças já aprendem desde cedo a utilizar aparelhos eletrônicos. Neste novo contexto que se apresenta, especialmente após a experiência do ensino remoto, quais são os novos saberes necessários para a prática docente? Na verdade, Vinícius, o que eu vou trazer aqui não é algo novo que se emergiu a partir do ensino remoto, mas algo que se remete à necessidade da nossa prática educativa em todas as instâncias. O saber sobre a intencionalidade da sua prática educativa. A intenção que move o meu fazer docente, que move a minha prática. A consciência acerca do sujeito que eu me proponho a formar. A prática docente não é uma profissão técnica, ela é marcada por subjetividades, né? Ela não é neutra de forma alguma, então não posso jamais neutralizar a minha prática. Então, nós trabalhamos com vidas, com contextos singulares, sobretudo com formação de sujeitos. E aí, questionar-se diariamente sobre o para que eu movo o meu trabalho vai me levar a questionar também sobre o como eu movo o meu trabalho. Se eu me perguntar primeiro como, sem me perguntar o para quê, sem me perguntar a intencionalidade da minha prática, a forma como eu vou agir vai se neutralizar. E aí, se eu sou movida por uma racionalidade instrumental, eu vou ter uma prática transmissiva, seja ela no ensino presencial ou no ensino remoto, entende? Por isso que eu admito aqui que a intencionalidade é esse saber crucial nesse momento, né? Nesse momento de ensino remoto, como você traz. Porque ela vai mover a minha ação. E aí, se eu já tenho uma prática embasada numa racionalidade instrumental, ela vai continuar sendo transmissível, seja no contexto de ensino remoto, seja através de telas, né, ou seja ela presencial. O fato que vai fazer é transformar a minha prática, que vai implicar aí, não vai ser como é que eu posso dizer? Não vai ser o cenário onde eu vou implicar a minha prática. Por exemplo, se é ensino remoto ou se é presencial. Já quando eu tenho uma racionalidade pedagógica ancorando a minha prática, eu vou buscar contemplar a aprendizagem considerando intersubjetividades presentes no meu contexto, provocando não apenas o significado, mas também o sentido
em quem aprende. E aí essas provocações eu vou tentar tecer, seja ela no ensino presencial, seja ela no ensino remoto. Por isso, né, a necessidade da intencionalidade, da consciência da intencionalidade do fazer educativo. Certo. Muito obrigado, professor, pelas suas respostas. Agora eu vou deixar você com a pergunta da Poliana. Referir-se aos saberes necessários à prática docente exige refletirmos sobre a formação do professor. Você considera que o incentivo à formação inicial e continuada dos professores que atuam na educação básica seria um ponto importante a ser observado quando falamos da necessidade de introdução a esses novos saberes imprescindíveis para a prática docente? Com certeza, Pauliana. A formação sempre foi, né, sempre será um fator primordial para o aprimoramento da prática, né? E aí ela precisa vir antes mesmo de estar na sala de aula, na nossa formação inicial, e dar prosseguimento, sem dúvida alguma, a necessidade, né, de dar prosseguimento na formação continuada. E por quê? Né? Ora, a docência não tem uma receita pronta, nem uma fórmula estagnada. Ela se transforma em ação. Ela é mais que prática, né? Ela é praxis. Se a formação não tem uma continuidade na prática, nós vamos nos contemplando com a reprodutividade das nossas ações, né? Nós vamos agindo, reproduzindo práticas que eu já reproduzi há 10, 20 anos atrás. Então, além da necessidade, né, da formação inicial e da formação continuada, eu pontuo aqui também da formação em contexto situado de ensino. A necessidade das formações voltarem-se para o contexto situado de ensino. E aí eu trago aqui até Ibernon, que é um autor também que traz muito, né, sobre isso, que fala muito sobre essa necessidade, que levanta muito essa necessidade da formação continuada do professor estar situada no contexto de prática dele, no contexto profissional dele, dizendo que esse espaço, né, o espaço de atuação do professor, é um espaço legítimo e potente de aprendizagem docente. Então, quando a aprendizagem na formação continuada, ela vem de fora, ela vem de cima para baixo, ela vai perdendo seu sentido. Ela acaba não servindo para a sua prática como serviria se ela fosse situada nela, como serviria se ela fosse pensada para ela. E aí eu trago aqui, né, mais uma autora, que é a Socorro Lima, que é uma professora da Universidade Estadual do Ceará, quando ela diz que a nossa prática, né, é um campo de investigação permanente, né, e que a teoria ela deve servir à prática, né, ela deve partir dela, ela é um ponto de partida, a prática ela deve ser um ponto de partida e um ponto de chegada. Então, é para ela que eu vou servir, né? É para ela que a teoria vai servir. Assim, ela deve ser o seu ponto de partida para a teoria, para elencar a teoria, e o ponto de chegada também. Entendi, muito obrigada, professora. Foi muito importante a sua participação no nosso quadro. O Grupo Forped agradece a sua participação e contribuição. Eu que agradeço também, viu? Um abraço a todos vocês e mais uma vez é um prazer, né, conversar sobre o assunto. Um abraço. O prazer foi todo nosso, professora. Igualmente.